Eu queria falar sobre a pessoa mais importante, porque ele diz, o Senhor está falando para nós, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. E eu quero declarar essa palavra sobre a tua vida. Olha o que está escrito. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da tua salvação. Então, falando, olha, no tempo oportuno, quando você ora, eu o salvo. Mas eu estou dizendo uma coisa, aí ele começa a explicar melhor, né? Porque talvez não entenda. Ele fala assim, mas eu quero dizer que o momento oportuno é agora. Todo dia, toda hora é um momento oportuno para você orar. E todo dia, toda hora é um momento oportuno para eu estender a minha mão para te abençoar. E quando ele fala de salvação, se tem algo que eu sou apaixonada pela cruz. Você sabe disso. O que Jesus fez na cruz, a obra de cruz. E ele é a nossa salvação. Quando a gente fala de salvação, a gente está falando do próprio nome de Jesus. Um nome que tem poder. E quando a gente fala de salvação, nós estamos falando do nome Yeshua. E eu quero que você saiba que Yeshua, salvação, tanto em hebraico quanto em grego, não é simplesmente uma única palavra, é uma palavra que engloba muita coisa. Salvação é perdão, salvação é restituição, salvação é livramento. Enfim, é uma palavra que é paz, é muita coisa que implica. É tudo aquilo, ou seja, salvação é tudo aquilo que nós precisamos. Se nós tivéssemos que dar um grito hoje, nós teríamos que dar um grito de Senhor, salva-me. Mas salva do quê? Senhor, salva-me das trevas. Será que você tem que falar isso? Sim, nós temos um inimigo, então nós precisamos, Senhor, salva-me de todas as armadilhas, de todas as redes. Livra-me do mal. Quando você fala livra-me do mal, você está falando exatamente isso. Tem um outro grito que você tem que dar. Senhor, salva-me da carne, do mundo, de tudo aquilo que me cerca, toda a minha tendência, porque eu ainda tenho uma natureza humana, eu ainda tenho a carne para lutar. Então, tudo aquilo que me leva a fazer aquilo que te entristece. Então, me salva dessas tentações do mundo. E você também tem que dar um outro grito. Senhor, salva-me de mim mesmo. Eu acho que de tudo, o que é mais forte, porque das trevas ele vai te salvar, porque ele te ama, ele te cobre com o sangue. Cada dia que você lê a palavra, você vai ficar mais forte para não cair em armadilhas, mas nos salvar de nós mesmos, isso que é complicado. Porque nós não reconhecemos o quanto nós precisamos ser salvos dos nossos medos, da timidez, como nós precisamos ser salvos da ira, de coisas que nós nos acostumamos a conviver. Agora, Jesus, ele quer explicar para a gente melhor sobre tudo isso que eu estou falando em João capítulo 15. O que aconteceu conosco no decorrer, desde que Adão saiu do Éden, o que aconteceu conosco? Jesus, ele libera uma palavra. Você está comigo em João capítulo 15. Em João capítulo 13, Jesus está no cenáculo com os discípulos. Neste momento, ele já lavou os pés dos discípulos. Neste momento, ele continua conversando. Ele começou a conversar no momento em que ele lavou os pés, mas a conversa é longa. A conversa é tão longa que vai até João capítulo 17. E em João capítulo 15, ele está falando, são as últimas coisas que ele está falando com seus discípulos. E ele diz no versículo 16, não foste vós que me escolhestes? A mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designeis para que vades e deis o que está escrito aí. A gente tem que dar o quê? Fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Agora é interessante que a gente só pega a parte final do versículo. Tudo aquilo que eu pedi, aí você tira do contexto, só usa aquilo que te é conveniente. Aí você fala assim, não, eu vou orar, porque está escrito, e aí tudo isso é verdade, está escrito que tudo aquilo que eu pedi, em nome de Jesus, o Senhor me concede. Só que tem uma condição um pouquinho antes. A condição é que você não seja estéril. A condição é que você dê fruto. E quando ele fala de fruto, ele está falando que o maior roubo da humanidade, o maior roubo, foi o roubo do fruto.
O fruto é a marca do céu em nós. Você sabia disso? Porque você tende a pensar que ser frutífero é evangelizar. Sim. Ser frutífero é trabalhar no reino, sim. Só que você esquece que Jesus também está falando de algo muito importante na nossa vida, que é o fruto do Espírito. Isso você deixa em último lugar. Em primeiro lugar, você quer aparecer, você quer poder, você quer resposta de oração, você quer um ativismo na sua vida. Ele fala, tudo isso é muito bom, mas isso tudo tem que ser consequência de um relacionamento. Você precisa dar fruto, e fruto em abundância. É a marca do céu, é a característica, é o DNA do céu, é o fruto na tua vida. Vamos ver se é isso mesmo? Quando eu olho para Jesus, eu vejo ódio ou eu vejo amor? Eu vejo mágoa ou eu vejo amor? Eu vejo amor porque ele é amor. Essa é a marca do céu. O fruto é amor. Quando eu vejo Jesus, eu vejo uma pessoa completamente... Quando estava aqui, por isso eu falei pessoa, não estou falando como Deus. Quando ele estava em carne, eu observando os evangelhos, eu vi Jesus tremendamente intolerante. Ele era tremendamente impaciente. Ele era irritadiço o tempo todo. É isso? Jesus é isso? Não. Jesus, como que ele era? Jesus era manso. Jesus era paciente. Então eu estou falando de fruto. Ele está falando, você quer ter a marca do céu? Você quer ter um poder explosivo na tua vida? Não procure ao contrário. Não inverta a ordem dos fatores. Você está querendo que as suas orações sejam respondidas. Tá bom, e eu estou querendo responder as tuas orações, mas tem uma condição, que você dê fruto. Eu não vou falar de todos os frutos, mas eu vou falar de 3 roubos. O primeiro roubo, quando você lê Gálatas 5, quando fala ali a listagem do fruto do Espírito, ali que está, uma característica do fruto do Espírito que está escrito ali é o amor. Fala comigo, amor. Gente, como o amor é importante. Será que está nesse capítulo? Com certeza. E Jesus diz o seguinte, depois que ele fala do fruto, no versículo 16, continua lendo comigo no versículo 17. Isto vos mando, que o quê? Que vos ameis uns aos outros. Mas será que ele falou uma vez só? Não, para não esquecer, ele disse no versículo 12. Olha o que ele diz. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei. Quando ele está falando, ele reforça, olha, teve um roubo na humanidade, e esse roubo foi violento, o roubo do amor. Agora, quando ele diz dos últimos dias, ele diz que o amor se esfriaria. Quando eu falo de amor, eu estou falando de empatia, eu estou falando de me importar com o outro. Quando a gente fala de ação social, nós estamos falando de que eu me importo com aquele que está pior do que eu. Todos nós estamos passando por um momento difícil, mas tem pessoas que têm graduação do difícil. E tem alguns que estão vivendo o impossível. Tem alguns que estão vivendo no extremo. Então, você precisa viver em amor, é você se importar com o outro. Viver em amor é você ter empatia com a dor do outro. Viver em amor é você ter misericórdia. Viver em amor é simplesmente obedecer Jesus. E aí sim eu vou ser frutífero, e aí sim eu vou ter resposta que ele diz, então, tudo que você me pedir, eu te concedo. Esse foi o primeiro roubo, foi o amor. Mas será que teve mais roubo? Ele continua dizendo. E ele diz aqui, também nesse capítulo, ele diz o seguinte, no versículo 11. Eu tenho vos dito essas coisas para que o meu gozo... E o que é gozo? É felicidade. Para que a minha felicidade esteja em vocês. E a sua felicidade seja completa. Gente... O roubo da felicidade. Hoje as pessoas não sabem ser felizes. Você sabia que você pode ser feliz com pouca coisa? É que nós abraçamos essa ideia. O nosso inconsciente, ele foi bombardeado que para você ser feliz, você precisa ter o último modelo do telefone. Para você ser feliz, não importa se é iOS, se é Android, não importa o tipo de telefone, se é iPhone, o que você
que você tem? Você quer ter o melhor, assim você vai ser feliz. Dizem que para você ser feliz, você precisa ser popular. Jesus, as pessoas gostavam dele, mas tinha muita gente que não gostava dele. Ninguém agrada a todo mundo. Então, a sua felicidade, ela está construída em coisas tão vulneráveis que vira e mexe você está abatido, vira e mexe o teu mundo caiu, o meu mundo caiu, e vira e mexe você está desanimado, porque a tristeza, ela rouba a tua força, ela rouba o teu ânimo, e a tristeza traz um desânimo e uma paralisia tremenda. A tristeza te leva ao isolamento, a tristeza te leva a você não ver mais as coisas a cores, e você vê tudo preto e branco, e você não tem mais definição, porque a tristeza, ela rouba também a esperança. A tristeza, ela rouba a fé. Será que eu tenho que falar mais? A tristeza, ela rouba tudo. Então, você tem que combater essa tristeza. Não, Senhor, olha, eu acho que eu ando muito triste, porque a minha tristeza, ela está baseada em vulnerabilidade, e eu preciso estabelecer alicerces. A minha alegria, ela precisa estar alicerçada em ti, primeiro em Deus, porque se você tiver a tua alegria, eu tenho alegria, eu acordo, principalmente depois que eu tive câncer, eu valorizo cada dia que eu respiro, cada dia que eu estou viva. Quando eu acordo, eu digo, Senhor, é muito bom te servir, é muito bom que o Senhor me deu. Eu costumo dizer que eu estou na prorrogação. Então, é muito bom viver a prorrogação, é muito bom saber que eu ainda posso trabalhar e que as suas promessas, porque o Senhor me prometeu algumas coisas. E quando eu tive a enfermidade, eu falei, mas e as suas promessas? É muito bom saber, eu quero ir para Cristo, mas eu ainda sabia que tinha alguma coisa para acontecer. Então é muito bom saber que o Senhor me deu a oportunidade de estar aqui. A sua felicidade tem que estar firmada em sorriso de criança, tem que estar firmada no nascer do sol, no pôr do sol. O nascer e o pôr do sol vai estar sempre lá, ninguém vai roubar de você. Sabe, o sorriso de uma criança, ninguém vai roubar de você. Mas acontece que um dia a tristeza paralisou um grande herói de Deus. E eu gostaria que você abrisse comigo em 2 Samuel 17, porque nós vamos voltar para João. Mas eu queria que você abrisse comigo em 2 Samuel 17. E esse grande guerreiro é Davi. Pensa num homem que tinha uma vida intensa com Deus, adorador. Eu estava falando essa semana que outro homem, olha as experiências dele. Ele sabia tocar, ele sabia cantar, isso são dons, habilidades que ele tinha. Mas ele entrava no reino espiritual de tal forma, ele entrava rasgado. E olha que ele ainda nem tinha o sangue de Jesus, não tinha a cruz do Calvário para dar esse acesso. Mas ele era um adorador que ele entrava no céu rasgado. E foi ele que teve a revelação no Salmo 22. Depois na tua casa você leia o Salmo 22. Ele teve uma revelação da cruz. Ele viu Jesus na cruz. Ele descreve com detalhes a cruz do Calvário. Este homem recebia letras. É só você ler o Salmo. Eu costumo dizer que ele é um poeta de Deus, porque ele recebia letras inteiras, entendendo a dinâmica do céu. Ele entendeu tanto a dinâmica do céu, que ele entendeu como é que o louvor funcionava no céu. Ele entendeu, eu não sei se ele teve visão, eu não sei o que foi, mas ele entendeu que no céu tem 24 horas de adoração. É claro que não tinha sido escrito João, onde João teve revelação do céu, mostrando que o céu é um ambiente de adoração, de 24 horas de adoração. Esse homem entendeu e trouxe para a terra isso, o tabernáculo vai ser assim. E ele estabeleceu o tabernáculo de Davi do jeitinho que ele viu. Ele recebeu de Deus, só tem um homem igual a ele, Moisés. Moisés subiu no Monte Sinai e ele, em 80 dias, ele recebeu. Ele já tinha recebido na primeira metade, nos 40 dias. Ele recebeu, sabe, o modelo do tabernáculo e ele mandou que todo mundo construísse o tabernáculo do jeito que ele tinha visto, que Deus mostrou lá naquele encontro que ele teve com Deus. E Davi? Davi viu como é que teria que ser o primeiro templo. Davi comprou o Monte Moriá. Gente, eu passaria a noite dizendo tudo que Davi, as experiências dele, os milagres, toda a intimidade que ele tinha com o céu.
Golias não intimidou esse homem. Filisteus não intimidaram também este homem. As guerras, a perseguição, Saul, o deserto, nada abalou este homem a ponto de paralisar, da tristeza paralisar. Mas aqui em 2 Samuel 17, ele sofreu um golpe. Sabe, tem coisas que elas te golpeiam de uma forma profunda. E o golpe foi a traição do próprio filho. Porque Absalão, o seu filho, não só quis usurpar o plano e fez isso, o trono dele, mas também tentou matar o próprio pai. E Davi, no meio da sua dor, quando uma pessoa, já não bastava a dor, tinha uma pessoa que estava atirando pedra nele. Você nunca viveu um momento desse? Sabe, não basta o que você está vivendo, ainda tem alguém acrescentando dor a você. Aí tinha Simei que estava tirando pedra nele e de repente falaram, rei, fala para esse homem parar, porque dizendo, você ainda é rei, vamos lá, dá uma ordem. E ele disse, não, deixa ele atirar pedra. Se o meu próprio filho quer me matar, Davi já estava entrando num buraco da tristeza, da depressão, já estava se abandonando. Eu consigo ver Davi andando e se arrastando. E Deus falou para ele, vai até o Jordão. E ele estava indo, ele estava obedecendo, mas ele estava se arrastando. Quando ele chegou no Jordão, a tristeza bateu forte e ele parou. Acabou, gente. Não aguento mais. Está escrito aqui em 2 Samuel 17. E está escrito que ele ficou exausto. E exausto, a sua força foi consumida. A sua força física foi consumida. E ele parou. E eu digo para você, eu sei que essa quarentena está sendo muito longa. Eu sei que tem pessoas que estão ouvindo em casa. E tem muitos lugares, como Curitiba e outros lugares, em que ainda a igreja não voltou presencial. E eu sei que para muitos já foi além do que podia. Você já aguentou muita coisa na vida, mas parece que a quarentena trouxe muitos problemas e todos eles juntos. Mas eu digo para você, você não pode se abandonar nesse momento, porque o roubo do fruto, que é a alegria, ela vai roubar a tua fé, vai roubar a tua esperança. Mas eu vou me alegrar com o quê? Se alegre agora porque você está respirando. Se alegre agora porque você tem o Deus do impossível. Levanta tua mão e diz, Senhor, tu és o Deus do impossível e por isso eu me alegro. Sabe, o mundo ainda não acabou e o mundo não vai acabar desse jeito. Nós vamos superar, nós vamos vencer. A vacina tá para ser liberada, vai ser. Aí você fala, você já teve notícia? Não. Mas eu sei pela fé, porque não é assim. Olha, tem algumas coisas que me fazem ter certeza. Vamos lá. Você quer ver como é que a tua mente tem que funcionar? Quando eu vejo uma chuva, como aconteceu essa semana, terrível, que foi no Maranhão, onde que foi? Eu esqueci. Não, Florianópolis foi antes, foi agora, foi 2 dias atrás. Foi Maranhão, não foi? Então, quando eu vi o vídeo, eu falei, eu tenho uma certeza. O Senhor disse que o mundo não acaba mais desse jeito, com água. O Senhor disse, então, assusta, é horrível, mas não é assim que o mundo vai acabar, é assim que você tem que pensar. Olha, não está escrito que o mundo vai acabar com um vírus, é de outra forma. Então, você tem que arrancar esse medo do teu coração. Você fala, Deus só vai dar um jeito nesse vírus. Se a vacina não der, o Senhor vai dar. Eu creio no Deus do impossível. Por que você está desesperado? Davi ficou desesperado com uma dor. Era para ele estar triste? Claro que era. Como é que você vai negar uma coisa dessa? Mas olha o que está escrito aqui. Aqui está escrito que, versículo 8, está escrito que os homens que estavam com Saul, com Davi, eram valentes. Está escrito também na parte B desse versículo, que eram homens de guerra. Está escrito no versículo 10 que Davi não era qualquer pessoa. Davi era um herói. Mas olha o que está escrito em 2 Samuel 16, versículo 14. Aí pertinho. 2 Samuel 16, versículo 14. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. Qual é o problema da pessoa estar cansada fisicamente? Porque a exaustão aqui não era fisicamente. Davi não era esse homem. Davi, ele
passou por muita coisa. Davi, ele andava no deserto muito mais do que essa caminhada de Jerusalém para o Jordão. É longe, mas Davi, ele andou muito mais no deserto. A exaustão de Davi era o seu coração, era a sua alma, era suas emoções. E aí o inimigo se valeu dessa canseira, dessa paralisação, desse desânimo e disse: eu vou alcançar Davi. E Deus mandou um recado para Davi, disse para Davi, e ali Deus usou pessoas para dizer isso, disse para Davi que ele tem que levantar. Ele estava a um passo, gente. Ele chegou no Jordão. Ele só tinha, o mais difícil ele já tinha feito. Ele já tinha saído de Jerusalém até o Jordão. Só faltava ele atravessar o Jordão. O Jordão, quando você for para Israel, você vai ver o Jordão é estreito. Quem vai para Israel? Então, o Jordão é estreito, o Jordão não é largo, não. Faltava pouquinho para quem saiu de Jerusalém e chegou no Jordão. Por que parar no Jordão? Era só mais alguns passos e ele ia ficar seguro do outro lado do Jordão. Mas ele parou a alguns passos da segurança. E eu digo, você começou a ler comigo. Hoje é o dia oportuno da tua salvação. Não paralise, não se abandone. Não abandone a promessa de Deus de te salvar. Ele vai te salvar. Eu não sei qual é o teu desespero, mas Ele vai te salvar nesta noite do desespero, aonde você está se afogando, aonde você está se afundando. E o Senhor falou, não faça como Davi, a 3 passos da vitória, ele estagnou, paralisou, ele ficou exausto. Reanima o teu coração. E aí Davi recebeu um recado. Davi, anima e atravessa o Jordão. Davi respira fundo e atravessa o Jordão. Porque é do outro lado que você tem a segurança. E eu digo agora, anima e creia um pouco mais. Creia mais um pouquinho, mais um pouquinho. Esse ano não vai terminar desse jeito. Você crê nisso? Eu creio numa reversão total. Eu creio tanto que eu estou tratando como se eu já estivesse no Japão. Eu digo para você, a Emirates remarcou a minha passagem para o dia 2 de setembro. Aí eu telefonei, pastor Mário, pastora Suelen, como é que está o Japão? Está entrando brasileiro? Está entrando. Está saindo brasileiro? Aí se eu entro e não saio, é complicado, né? Está entrando e está saindo? Está entrando e está saindo. Está entrando e ficando de quarentena? Não, está entrando e está ficando normal. Então eu estou indo dia 2 de setembro. A vida está voltando. Eu estou indo para São Paulo no sábado. A vida está voltando. Não se desespere. Está mais lento, está diferente, mas é porque o mundo parou para ver que Deus é Deus e algo tremendo vai acontecer. O mundo parou para entender que as pessoas estão, você não precisa de muita coisa para evangelizar. Você fala, quer ouvir uma live? Quer ouvir uma pregação? Passa o link, a pessoa vai e comenta. A pessoa fala, eu ouvi, foi tão bom para mim. Antes desprezava, mas agora não. Porque as pessoas estão entendendo, a minha segurança é Deus. E você tem que dividir. Assim como você divide o pão na cesta básica, você tem que dividir esse pão que você tem, que é esperança, é fé, é o link de uma pregação, é o link de uma live, convidar para vir para a igreja. Este momento as pessoas estão com o coração aberto para isso. Esse é o momento das pessoas saberem que a única segurança que nós temos é o Senhor. Eu disse do roubo da felicidade. Eu disse do roubo. E eu quero que nesse momento, no roubo da felicidade, põe a mão no teu coração. Eu oro na autoridade do nome de Jesus, para que aqueles que estão com um peso de tristeza, com um peso e a tristeza te levou ao desespero, ao desalento, a tristeza te levou ao desânimo, a tristeza te amarrou ao medo e ao pânico, a tristeza que roubou a tua esperança e a tua fé. Eu digo agora que essa tristeza seja arrancada pela raiz de dentro do teu coração, seja arrancada. Todo fruto da tristeza seja arrancado em nome de Jesus. E que a alegria do Senhor, como Jesus disse, é o meu gozo, é a minha alegria que eu derramo sobre a sua vida. É o meu óleo de alegria que eu derramo sobre a sua vida. Que se renove a alegria no teu coração em nome de Jesus. Amém? Eu fico imaginando se... Eu já disse para vocês que eu tenho uma grande imaginação.
Eu não leio a Bíblia de uma forma estática, como letra, porque não é letra. É Jesus. Jesus disse que ele é a palavra, as palavras são espírito e vida. Então, é muito, se você ler, você pode ler assim. Quando eu me converti, eu li a Bíblia desse jeito. Eu li porque eu sou muito determinada. Então, eu ouvi dizer, alguém lá na igreja, falou que tinha lido a Bíblia inteira. E eu falei assim, eu também vou ler a Bíblia inteira. E determinada, eu li, mas eu li como um livro qualquer. E não me disse muito, porque assim, né? A pessoa colérica, ela tem as suas metas. Eu tinha uma meta, então eu tinha que correr com aquela meta. Então eu lia corrido. E assim, sem parar, sem meditar, sem receber de Deus. E aí, quando eu acabei, eu falei, não me acrescentou. Quer dizer, claro que eu recebi alguma coisa, mas eu esperava mais impacto. Eu acho que eu tenho que começar de novo. E aí eu comecei de novo. E nunca mais parei dessa forma como eu falo para vocês. Eu imagino, eu entro dentro das páginas e eu mergulho na história. E eu tenho certeza, sabe, que quando Jesus, ele falou deste roubo, ele estava muito preocupado conosco. Porque eu fico imaginando agora lá no céu, mais da minha imaginação, eu fico imaginando porque morto não volta. E também não pode ter nenhum tipo de interação. Mas acontece que eles recebem notícias dos anjos. Então eu fico imaginando, e como eles conhecem a palavra, até onde eles viveram, eles conhecem a palavra. Então eu fico imaginando os anjos dizendo, chegando lá, pura imaginação. Pelo amor de Deus, não está escrito na Bíblia, pura imaginação. E chegando lá, Paulo, você não tem noção como é. Se você vivesse no século, sabe, no século 21, se você vivesse nessa geração moderna, se você tivesse todos esses recursos, olha, Paulo, seria o impacto, você viveria o impacto. Paulo, uma vez eu falei para vocês que eu imagino Paulo fazendo live dia e noite, andando por todos, de máscara, sabe? Mas andando por todos os lugares e dizendo, não fique desesperado, o reino dos céus está invadindo a terra, é tempo do poder, é tempo do extraordinário. Eu imagino isso. Então, quando Jesus fala, você precisa ter a mesma paixão, você precisa ter o mesmo nível de intimidade que Paulo, que Davi, que Pedro tiveram comigo. Não pode. A igreja estava muito paralisada, muito infantilizada. E Deus permitiu que o mundo parasse para que nós pudéssemos amadurecer como igreja. Que fosse renovado em você paixão por Cristo. Que fosse renovado em você batismo de amor. Que fosse renovado em você dons espirituais. Que fosse renovado em você, ou que viesse a ter frutificação, o fruto do Espírito. Faltou o último fruto que eu quero que você abra comigo. Em João, capítulo 14. Volta para lá em João, capítulo 14. João, capítulo 14. O Senhor fala sobre o último roubo desta noite. Tem mais, né? Mas desta noite é o último roubo. Ele diz o seguinte, versículo 27. João 14, versículo 27. Olha o que ele diz. Eu deixo-vos, o quê? Fala bem alto. Eu deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Eu não vou lá dou como a dá ao mundo. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Ninguém dá aquilo que não tem. Isso é uma ferramenta de gestão emocional, para você entender e não ficar ofendido. Ninguém dá aquilo que não tem. Jesus só deu o que ele tinha. Jesus tinha amor. Jesus tinha alegria. E Jesus tinha paz, literalmente, para dar e vender. Agora, eu faço uma pergunta para você. O que é que você tem? A pessoa que chega perto de você, ela diz assim, essa pessoa, ela pode me dar conflito, ela pode me dar nos nervos. Essa pessoa, o que você dá? É você ofensa, ela me dá ofensas. Eu não sei o que você pode dar para os outros, qual é o testemunho que você tem vivido. Mas eu sei que Jesus, ele disse, eu tenho paz e eu posso dar paz. Eu tenho alegria, eu posso dar alegria. Eu tenho amor, eu posso dar amor. Quando eu falo de paz, é a ausência de conflito no meio de... Pode estar tudo explodindo ao teu redor, mas dentro de você, você tem
mansidão, domínio próprio. Você não vai se desesperar. Quem tem paz não se desespera. Quem precisa de paz para não se desesperar? Então, quem tem paz não se desespera. Quem tem paz não toma atitudes precipitadas. Quem tem paz é como Joquebede. Quem é Joquebede? Meu Deus, que nome é esse? Joquebede, a mãe de Moisés. Um problemaço. Quer problema pior do que esse? Quem é mãe sabe aqui, uma sentença de morte. Uma criança que você, sabe, esteve no seu ventre por 9 meses, você sonhou, você tem projetos para aquela criança. Você, toda mãe tem paixão por seu filho. E um decreto, toda criança que nascer tem que morrer. Se for homem, tem que morrer. O que essa mulher? Porque ela tinha paz. Ela não se desesperou, porque o desespero, quando você não tem paz, você foge da tua mente todo e qualquer tipo de raciocínio. Foge da tua mente todo e qualquer tipo de promessa. Ela falou, não, eu não vou, meu filho não vai morrer. Não é esse Deus que eu conheço. Deus tem uma promessa sobre essa geração. Já se cumpriu 450 anos. Você vai me perguntar, mas está escrito que ela pensou assim? As atitudes em paz dessa mulher mostram que ela teve que ter uma linha de pensamento. Ela teve que pensar assim. Ela achou ela viu, Atos capítulo 7 diz que ela viu aquela criança bonita. Será que você vê assim a promessa que Deus tem para você? Eu só quero te dizer uma coisa. Deus tem uma promessa para você. Você não nasceu por acaso. Deus te colocou, eu já repeti 800 mil vezes. Deus te colocou na geração, desde a criação até hoje, eu ouso dizer que é a geração mais difícil, com os problemas mais difíceis que nós estamos enfrentando. Ele confia em você porque Ele te deu recursos no teu interior. Ele colocou o reino dos céus no teu interior. Então você tem recursos naturais de habilidades que Ele te deu. E você tem recursos sobrenaturais que Ele te deu também. Você tem os dois mundos, o melhor, você tem literalmente o melhor dos dois mundos. No mundo natural, Ele te dá capacidade para você vencer tudo que nós estamos vivendo. E o mundo, e ainda para nos ajudar, o mundo espiritual interfere nas leis do mundo natural, e é aí que entra o milagre. Quando interfere na lei do mundo natural, nós temos a interferência do céu, que é um milagre. Então, quando Joquebede, ela pensou, não, essa geração, está escrito que 450 anos de escravidão já deu. Olha, esses anos já se foram. E está escrito que nós vamos sair daqui, que nós vamos ser salvos. Este é o momento oportuno da salvação. Joquebede acreditou nisso. Acreditou mais do que na ameaça. Olha, não era a ameaça do vírus que estava fora da casa de Joquebede, mas era uma sentença de morte igual a do vírus. E a sentença era do seu filho Moisés morrer. Mas pensa numa mulher que tinha paz. Ela simplesmente disse, eu não sei o que Deus vai fazer. Se vai ensurdecer todo mundo que passar aqui nessa casa, todos os soldados de Faraó, não vão escutar o choro dessa criança. Eu não sei o que Deus vai fazer. Se vai ferir de cegueira, por quanto tempo Deus vai ferir todos eles de cegueira? Mas eu só sei de uma coisa, que o meu filho não vai ser tocado. Você crê que a promessa de Deus para a tua família, para a tua casa, não vai ser tocada? Quantos aqui têm um sonho ministerial? Levanta a mão. Deus vai cumprir esse sonho, porque o sonho é Ele que coloca. É Ele, o desejo. Sabe o que é sonho? É o teu desejo, porque tem que ser algo que está na palavra, né? Não adianta você desejar coisa que não está de acordo com a vontade de Deus, aí não é dele, não. Como é que eu sei que é um sonho de Deus? Quando um sonho dele, que está escrito aqui na palavra, coincide com o meu sonho, ou o meu sonho coincide com o dele, é um encontro de sonhos. É um encontro que é um propósito. Ministério, todos nós temos. Você que não conhece ainda o seu. Eu sei que você tem um ministério de evangelista. Sabia disso? Você é um evangelista. Jesus disse, ide e pregai o evangelho. Então, todos vocês aqui são evangelistas. Você tem um ministério. Você é um intercessor. Ele disse para você, te desafiou. Ora, eu te escuto. Esse é o momento oportuno. Interceda. Você é um vigilante. Você é um atalaia. Ore. Esse é o seu ministério. Agora tem esses ministérios que é para todos.
Agora tem uns que ele começa a mostrar melhor para você. Olha, você leva um jeito tremendo com criança. Teu ministério dentro da igreja é com criança. Você leva um jeito tremendo, você tem uma empatia acima do normal. Você vai trabalhar com ação social. Porque você se importa muito com os outros. Você sente a dor da necessidade do outro. Você tem um coração igualzinho o meu. Você se importa com aqueles que estão nas prisões, com aqueles que estão nos hospitais. Teu ministério é a capelania. Você tem uma paixão pela palavra. E a palavra, quando você lê, parece que ela salta. E ela ganha vida. Você vai ensinar a minha palavra. Só se dedica. Esse é o meu sonho para você. Ministério, a gente vai na caminhada, a gente vai entendendo qual é o ministério que a gente tem. E ele vai te habilitando. Ele vai te capacitando. Não deixa um vírus roubar os teus sonhos. Não deixe os problemas, as dores, sufocarem o teu coração. Davi, por pouco, esqueceu que era um herói. Davi, por pouco, esqueceu que Deus era o Deus do impossível. Há alguns passos do lugar seguro, alguns passos da promessa. Ele desistiu e sentou e ficou lamentando, chorando. Perdas e mais perdas. Espera aí, Davi. Não é assim que eu te ensinei. Davi, te roubaram o trono, mas você vai voltar para o trono. Eu tenho uma promessa, a minha promessa, não importa o que aconteça, a minha promessa permanece porque eu sou fiel. Deus é fiel. Nós entramos nesse ano falando que nós estamos no ano de celeiros o quê? Aí você fala, que mentira, celeiro transbordante? Espera aí, põe a mão aqui no teu coração. Esse é o principal celeiro. Você está pensando só em dinheiro, né? Quando abriu o ano, talvez você tenha pensado só em dinheiro. Deus falou, celeiro transbordante, ó, começa por aqui. Transborda do meu amor. Transborda com a fé que vem do meu trono, porque pode mover montanhas. Transborda com o meu poder, com a autoridade. Transborda com dons que eu quero dar para você. Transborda, celeiros transbordantes. Aliás, eu disse para você, vá e dê frutos. Esterilidade, não te pertence. Teu coração não pode ser estéril, não pode ser vazio. Se enche agora, que o teu coração se encha de paixão pela presença de Deus, de desespero pela presença de Deus. Que o seu coração se encha da alegria que vem do trono de Deus. Que o seu coração se encha da paz que excede todo entendimento. Que o seu coração se encha de amor. Transborde de amor em nome de Jesus. Joquebede, porque ela tinha paz. Ela viu, ela não focou no problema, ela focou na solução. Qual é o teu foco hoje? É o problema ou é a solução? Ah, mas eu não vejo solução. Claro que não. As suas mãos não é nem por força, nem por... Há momentos que a gente tem que viver literalmente isso. Nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Deus falou isso para um homem chamado Zorobabel. Eu vou falar isso para a gente poder orar. Um homem chamado Zorobabel. Zorobabel ficou tão desanimado como todo mundo. Zorobabel, ele nasceu escravo. Zorobabel, lá na Babilônia, ele era de uma linhagem real, mas ele nasceu desfavorecido, escravo. E quando chegou a promessa e ele voltou para a terra prometida, ele começou com ânimo, ele participou da reconstrução, mas de repente veio problemas. De repente chegaram problemas. E os problemas paralisaram. O que é o problema? O problema foi simplesmente empecilhos. Tudo que nós estamos vivendo, sendo detidos, retidos em casa. Problema aconteceu. E Zorobabel, como todo o povo, desanimou. Pararam. Estavam na terra prometida, parados. 15 anos parados. Gente, 15 anos, a gente está reclamando de 4 meses. Zorobabel e todas as pessoas de Jerusalém pararam por 15 anos, estagnados. Pararam a reconstrução de tudo. Tudo parou.
Aí Deus levanta profeta e fala para Zorobabel: Zorobabel, força. Zorobabel, desânimo não. Zorobabel, se levanta. Zorobabel, você começou, você vai terminar. Zorobabel, nem por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Sou eu que vou agir. Deus vai agir. Deus vai fazer coisas tremendas no nosso meio. Creia nisso. Eu quero ler com você. Eu gostaria que você ficasse em pé. Se você crê no Deus de milagres. Esse é um novo tempo que se abre sobre a terra. Existem estações. E eu quero ler Isaías 34. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia em pé. Pega a sua Bíblia. Você em casa, abre Isaías 34. Hoje, quando eu li esse texto, meu coração bateu mais forte. O Senhor disse, hoje bateu uma canseirinha, sabe? São 4 meses. Eu recebi uma ordem de Deus no início da quarentena. Pega na mão dos cansados e faz e dá aquilo que eu te dei. Tem muita gente que vai parar no meio do caminho. A jornada é um pouquinho longa, mas eu vou te fortalecer. Faz o que eu estou te falando. Você fez uma aliança comigo, porque eu fiz uma aliança com Deus. Quando minha irmã morreu, eu fiz uma aliança com Deus. Eu quero ajudar pessoas que não entrem em falência do jeito que ela entrou. Eu não pude fazer nada por ela, então me ajude a fazer por aqueles que estão ao meu redor. Quando eu recebi essa ordem, eu comecei de uma forma muito tímida, porque vocês me conhecem. Vocês sabem que eu fugia. Pessoas que me conhecem, como aqui no pessoal da multimídia, para conseguir um vídeo meu, eles suavam frio. Porque eu não conseguia fazer, eu não gostava de fazer. Eu sempre falava, não, isso não é para mim, chama outra pessoa, isso não é comigo. Até pequenos vídeos, às vezes para passar aqui, até de aniversário da igreja. Não, eu não consigo. Quando Deus me pediu isso, o que me levou a fazer foi o amor. A primeira semana foi tão difícil. Foi tão difícil porque parecia que todos os meus medos estavam ali à flor da pele. E eu falei, Deus, eu estou te obedecendo, eu vou continuar. Só que depois dessa maratona eu fui me fortalecendo e eu fiz com muita alegria, de uma forma incansável, uma média de 3, às vezes 4 lives diárias, de madrugada. Mas ontem, depois de ter gravado o livro de Jó por 8 horas, bateu uma canseira. E eu falei, Deus, acho que já está na hora de eu tirar férias, não é? E aí ele mandou que eu abrisse Isaías 35. E eu entendi qual é o recado dele. Isaías 35, versículo 3. Fortalecei as mãos frouxas, firmai os joelhos vacilantes. Leia comigo. Dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e ele vos salvará. Estou sentindo a presença de Deus tão forte no nosso meio. Fecha a sua Bíblia. E agora, começa a adorar a Deus. Levanta as tuas mãos e começa a adorar a Deus. Eu digo agora, eu dou uma palavra a você. Eu digo a você que está desalentado, desanimado. Sejam fortalecidas as tuas mãos. Levanta as tuas mãos. Deus está fortalecendo as tuas mãos. Seja fortalecida as tuas mãos agora, em nome de Jesus. Olha, dobra a tua perna um pouquinho. Ai, Deus está dobrando. Eu estou cansado. Eu vou desanimar. Eu vou parar no meio do caminho. Deus está falando, não. Eu estou fortalecendo o teu joelho. Você vai andar mais. Você vai fazer como Davi. Você vai chegar do outro lado. Crise financeira não vai te paralisar. Você vai chegar do outro lado. Eu fortaleço os teus joelhos. Mas Ele está dizendo mais. Ele está dizendo para você, diga. Ele está falando agora para você. Primeiro foi Ele ministrando a tua vida. Agora Ele diz, diga aos desalentados de coração, sede fortes e não temais. Eu digo para você, você que está desalentado, seja forte,
Não desanima. Dá um passo a mais, dá 2 passos a mais, dá 3 passos a mais. Eu não sei se esse passo vai durar 1 mês, se esses passos vão durar 2 meses. Eu só sei de uma coisa, que o Deus Todo-Poderoso está com você o tempo todo. E você não vai ficar no meio do caminho. O Senhor disse: diga aos meus desalentados, sejam fortes. Não temam, sabe por quê? Porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é aquele que vem com retribuição, porque eu venho, a palavra diz, Deus vem. Será que você pode dizer: vem, Senhor, vem? Vem nessa noite, entra na minha casa, entra no meu coração, porque Ele vem e vos salvará, porque Ele vem e vos salvará, porque Ele vem e vos salvará. Vem, Senhor, vem Senhor nesta igreja, entra agora nesta igreja, vem e salva-nos de nós mesmos. Nós começamos essa palavra dizendo que Tu és Yeshua, nossa salvação, socorro oportuno, e hoje é o socorro oportuno. Joquebede entendeu que aquele dia era o dia do socorro oportuno. Davi entendeu que aquele dia era o dia do socorro oportuno. Hoje é o dia do socorro oportuno. Vem, Senhor, vem. Entra em casas onde há desespero. Vem, Senhor, e salva. Oh, Senhor, vem e entra em corações desalentados, corações enfraquecidos. Salva nesta noite, oh, em nome de Jesus. Você que precisa desesperadamente de um milagre, levanta a sua mão bem alto. Você que está em casa, faça a mesma coisa, levanta a sua mão. Eu quero dizer que Deus é o Deus. Hoje a Sara começou dizendo que Deus é o Deus que cura. E eu quero dizer agora, na autoridade do nome de Jesus, eu libero uma palavra de cura. Cura sobre o físico. Você que está enfermo, receba a cura em nome de Jesus. Se neste momento você quer colocar um amado seu que está no hospital, coloca o nome dele agora diante do altar de Deus. E eu declaro agora uma unção de cura sendo liberada sobre este ambiente, uma unção de cura sendo liberada dentro das casas e do hospital, em nome de Jesus. Agora eu quero declarar que a unção de cura venha também sobre as emoções enfraquecidas, emoções, Senhor, todo cativeiro na mente, todas as emoções fragilizadas, receba a cura agora em nome de Jesus. Você que está cativo da depressão, você que está cativo da ansiedade, você que está cativo do pânico, eu abro a porta na autoridade do nome de Jesus e declaro: saia dessa prisão e venha a luz em nome de Jesus. Eu digo a você que está em desespero por causa das finanças, eu não sei de onde vem, mas eu sei que Deus é o Deus do impossível. Não importa de onde virá o socorro, mas o socorro virá, porque o Senhor socorre a todo que clama no nome de Jesus. Por isso, Senhor, abre as janelas dos céus e socorre, abre as janelas dos céus e traz recursos sobrenaturais em nome de Jesus. Deus pode usar pessoas, Deus pode usar situações, Deus pode, como fez aqui na igreja com tantas pessoas, abrir porta de emprego em plena pandemia, dar promoção em plena pandemia. Deus é o Deus do impossível, em nome de Jesus. Senhor, vem com a tua unção de milagre nessa noite, em nome de Jesus.